Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Festival Conhecendo os ODS Latin America. Eu sou a professora doutora Laura Magalhães e falo com pessoas do Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala e México. Estamos no workshop 4. Esse é o último de uma série de 4 workshops preparados especialmente para este festival. E hoje vamos falar sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ESG, necessários alinhamentos para a sustentabilidade empresarial. Esse é um tema fundamental porque essas siglas já devem ser do conhecimento de muitos de vocês, mas de fato vamos compreender essas interrelações? Essa é a proposta desse nosso bate-papo. Vamos lá? Bem, antes de falar propriamente sobre o tema, vou contar um pouquinho sobre a minha história, até de maneira a me colocar já à disposição de quem nos assiste a qualquer ajuda, sugestão, comentário, enfim. E aí apresento-me um pouco. Depois vamos falar sobre a Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos compreender o que é ESG e a importância das práticas ESG para os negócios e, finalmente, traçar esses necessários alinhamentos com os ODS dentro dos pilares ambientais, sociais e de governança. Bem, eu sou a professora doutora Laura, tive a oportunidade de fazer um doutorado em Direito Ambiental e Urbanístico e parte dele aqui na Espanha, na Universidade de Vigo, na Galícia. É uma região que faz fronteira com Portugal e, de fato, vive aqui já há 4 anos. E aqui também tive a oportunidade de criar a minha empresa, a Sigamos Consultoria, que oferece soluções técnicas e educacionais para a sustentabilidade, não somente para instituições de ensino, mas principalmente para empresas e instituições de todos os tipos. Bem, eu sou consultora ambiental internacional, educadora ambiental, advogada e professora universitária. Dentro dos mais de 15 anos de experiência acadêmica e profissional, eu tive a oportunidade também de fazer um mestrado específico em meio ambiente, sustentabilidade e objetivos de desenvolvimento sustentável na Universidade do País Basco, na Espanha, em convênio com a Cátedra Unesco de Educação Ambiental. Também fiz mestrado em Direito e Políticas Públicas, pós-graduação em Gestão Ambiental e graduação em Direito, essas 3 últimas experiências no Rio de Janeiro, que é meu local de origem. Bem, também sou membro da Rede Internacional de Biomimética e líder do grupo de investigação Gestão Ambiental sob a Perspectiva Discursiva. E quero ressaltar o que é essa perspectiva discursiva, que ela vem de uma linha teórica chamada teoria crítica, na qual a participação, o consenso, o engajamento, as redes de colaboração são fundamentais. E é isso que eu quero propor a você, não só dentro desse workshop 4, mas também nos 3 anteriores, que eu convido a que você assista. Finalmente, essa foto representa a minha filiação à Rede Brasil do Pacto Global e no compromisso público assumido com a educação para os líderes de negócios, de maneira que sejam responsáveis ao futuro que queremos ser e ter para o planeta. Assim, quando falamos na gestão da educação para os princípios de uma sustentabilidade e responsabilidade corporativa, esse também é o meu papel. Bem, muito obrigada pela sua presença e agora vamos efetivamente ao nosso workshop.
Quando falamos na Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não podemos deixar de considerar que essa é uma construção que vem ao longo de décadas de eventos ambientais internacionais que culminaram nessa agenda. Ela significa uma evolução e, portanto, representa uma ferramenta mais completa com respeito aos aspectos da sustentabilidade. E quando falo nesses aspectos, é porque precisamos sair de uma crença limitante de que a sustentabilidade está relacionada estritamente ao desenvolvimento, ou seja, às questões econômicas, e muito menos está relacionada apenas às questões ambientais. Aqui percebemos nitidamente um somatório de fatores socioambientais e econômicos que culminam para a efetividade da sustentabilidade. É por isso até que o ODS 1, erradicação da pobreza, é o primeiro deles. Afinal de contas, com pobreza não há dignidade, não há promoção dos demais direitos e, portanto, as pessoas não podem se desenvolver e muito menos contribuir para o desenvolvimento de suas comunidades, regiões e países. E assim, temos os 5 primeiros ODS como aqueles diretamente relacionados às pessoas, dentro do que a ONU transformou em eixos ou P's, entre aspas, o P das pessoas. Depois temos questões relacionadas à prosperidade, ao planeta, e aí sim aspectos mais naturais, e também a paz e as parcerias. Quando falamos, por exemplo, no ODS 16, que é fundamental, temos justiça e instituições eficazes. E o que seriam essas instituições eficazes para a promoção da sustentabilidade? É aquela que tem credibilidade, boa reputação, que é referência e que, portanto, está alinhada realmente à sustentabilidade e multiplica essas experiências. É isso que se espera hoje de um mercado cada vez mais exigente e atento a essas questões socioambientais. Isso significa dizer que não é crescer apenas nos aspectos econômicos, é crescer com propósito. E esse crescimento precisa ser conjunto e, por isso, o ODS 17, parceria e meios de implementação. Assim, dentro desses 17 objetivos, temos ainda 169 metas e 241 indicadores. Isso faz com que muitas vezes essa agenda pareça algo muito complexo, até mesmo distante da realidade de muitas pessoas e empreendimentos. O que pretendemos aqui nesse festival, dentro dos 4 workshops que eu tive a oportunidade de construir para você, é desmitificar essa complexidade. É mostrar que se pode vincular, alinhar as práticas cotidianas do seu empreendimento, da sua instituição, a alguns dos ODS, não necessariamente todos eles, e que é possível desenvolver um planejamento de maneira a traçar metas factíveis, objetivas, dentro de planos de ação que possam ser avaliados, mensurados e depois sendo recomeçado o ciclo. É possível, portanto, alinhar a Agenda 2030 ao planejamento estratégico das empresas? É possível envolver os grupos de interesse ou stakeholders nesse processo? É possível, mais que possível, é necessário, porque afinal, para que haja planos de ação com políticas efetivas, é fundamental conhecer as aspirações, as inquietudes de todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente nos nossos negócios. Eu, como empreendedora também, na página da empresa da Sigamos Consultoria, eu defini ODSs prioritários.
ainda que seja uma especialista na área, sei que em termos práticos eu preciso priorizar. E assim eu fiz com os ODS 4, 5, 16 e 17. Você também pode fazer o mesmo. O importante é sair desse status quo, desse status inicial, buscar inspirações, modelos, exemplos e começar a praticar, ainda que com um ODS, com uma meta. É possível. O importante é pensar que sim, nós somos responsáveis pela transformação que queremos ser e ter para o nosso planeta. Agora que falamos sobre a Agenda 2030 e os seus 17 ODS, chegou o momento de entender que sigla é essa, tão na moda, entre aspas. É uma sigla que significa Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança, ou em português simplesmente ASG, e corresponde às práticas ambientais, sociais e de boa governança de uma organização. Quando falamos nesses 3 índices, critérios, elementos, como você queira chamar, aqui há uma reunião de aspectos fundamentais para a sustentabilidade. Quando falamos no meio ambiente, sim, estamos nos relacionando a uma das formas de meio ambiente, que é o aspecto natural. Quando falamos da parte social, estamos, sim, nos fazendo referência às pessoas e à gestão dessas pessoas em espaços coletivos, o que não deixa de ser um meio ambiente, seja laboral da cidade, ou de patrimônio cultural, por exemplo, tudo que diga respeito às pessoas, portanto. E governança significa a forma de administrar tudo isso, com elementos muito objetivos de ética, transparência, de compliance, ou seja, to comply significa cumprir, estar de acordo com a lei, e que, portanto, isso minimize muito os impactos negativos da empresa e faz com que ela tenha credibilidade. Ou seja, temos aqui o meio ambiente natural, o meio ambiente social e a forma de administrar tudo isso. Logicamente, não há um conceito objetivo único. Trata-se de questões subjetivas e complexas e importantes, mas que podem ser simplificadas dessa maneira. O importante é pensar que nessas 3 letras temos aqui um sem número de possibilidades de atuação, não só dos negócios, mas das pessoas. Logicamente que a sigla ESG surgiu, e nós vamos ver já adiante, dentro de um cenário do mercado financeiro, mas acontece que sim, ela pode simplificar as práticas de sustentabilidade dentro de 3 índices. E assim é possível ter uma organização mais factível a ser implementada. Essa sigla diz respeito à integração da geração de valor econômico, aliado à preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança corporativa por parte das empresas. Aqui, nessa frase, temos a integração da geração de valor econômico, ou seja, é importante sempre enfatizar que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, não se reduz ao crescimento econômico. Temos que nos dissociar dessa ideia, e isso vem sendo enfatizado desde 1987, o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, que eu tive a oportunidade de comentar no Workshop 1, convido você a que assista. Não é só o crescimento econômico. Aqui temos a necessidade de integrar questões sociais, ambientais e de gestão por parte das empresas. É dentro desse olhar sistêmico
e holístico é que se conquistam uma série de benefícios internos e externos. Na prática, portanto, é uma forma de mostrar responsabilidade e comprometimento com o mercado que atuam, os seus consumidores, fornecedores, colaboradores e seus investidores. Vejam que esse é um conceito de uma grande empresa de consultoria que traz mais informações sobre as performances de negócios baseadas no ESG e que se resumem nessa parte final aos stakeholders ou grupos de interesse. Precisamos mostrar responsabilidade e comprometimento? E assim temos consumidores, fornecedores, colaboradores, investidores, e eu acrescento aí as comunidades, o entorno dessas empresas. Aqui temos essa real possibilidade de aplicar sustentabilidade baseados nos critérios ambientais, sociais e de governança. Tá bem? Importante aqui também mencionar que tudo isso tem uma base muito sensível, que é a consciência sobre a responsabilidade que todos e todas temos nos impactos que geramos nas nossas interações, por mínimas que sejam. Isso é fato, interferimos nos meios ambientes todo momento. E assim, de que maneira queremos interferir? Que essas interferências ou impactos sejam mais negativos ou positivos? As respostas parecem simples, não? Mas, claro, dependem de iniciativa. Dependem, portanto, da aplicação prática desses índices. E é isso que vamos fazer aqui. O ESG, portanto, não é uma evolução da sustentabilidade corporativa, mas é a própria sustentabilidade corporativa. Ou seja, não significa que essa sigla veio depois como um processo evolutivo, não. O ESG é a própria sustentabilidade, que só foi melhor delimitada didaticamente, podemos dizer assim, de maneira a tornar mais factível o cumprimento de práticas sustentáveis. E eu considero, e essa frase é minha, de que o cumprimento dos ODS está ali previsto dentro desses 3 eixos principais. E aqui a gente já pode perceber, num primeiro olhar, um primeiro alinhamento. Quando falamos dos 17 ODS, eles sim estão dentro desses 3 eixos principais. Vamos perceber isso ao final desse workshop. O importante é pensar que não são coisas diferentes. O ESG representa o cumprimento dos 17 ODS. E também podemos considerar que os 17 ODS estão dentro desses 3 eixos principais. Ou seja, em resumo, ESG, ODS, é a própria sustentabilidade. São formas diferentes e complementares de perceber e aplicar as práticas sustentáveis no ambiente de negócios. Esse termo foi cunhado em 2004, em uma publicação do Pacto Global, em associação com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins. Quem se preocupa, quem cuida, vence. Vejam que emblemática essa publicação e esse chamado. Significa dizer que quem vence não é aquele que tem só êxito financeiro. Quem vence é aquele que efetivamente cuida das pessoas e do planeta. E essa sigla surgiu de uma provocação do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras sobre como se pode integrar fatores sociais, ambientais e de governança ao mercado de capitais. Percebam ao mercado de capitais. Estamos falando aqui em uma experiência de empresas de capitais, ou seja, em bolsas de valores, em mercado financeiro. Vamos pensar que esse movimento começou aí,
nesse setor, que pode ser que esteja até um pouco distante de você que me assiste e que me ouve. Até porque o meu exemplo mesmo, dentro da minha empresa de consultoria, eu não tenho capital aberto e tampouco tenho um porte em que possa estar inserida nesses mercados. Mas isso não me afasta da responsabilidade de adoção, aplicação e avaliação desses índices. O mesmo passa com você. Aqui também, paralelamente, temos a iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que publicou o Freshfield Report, que revelou a importância de integrar os fatores ESG no planejamento estratégico das empresas. Percebam que a inserção da sustentabilidade no planejamento estratégico é um pilar fundamental para o desenvolvimento dos negócios no século XXI. Já temos estudos científicos que demonstram que as empresas que não o fazem ficam para trás. Porque a sustentabilidade é sinônimo de indicadores factíveis de respeito às leis, de credibilidade e reputação de marca. E, principalmente, é um diferencial dentro de um mundo mercadológico tão competitivo. Assim, integrar os fatores ESG, sim, é muito positivo no planejamento estratégico. Pensar quais são as missões, visões, valores dessas empresas e que esses três elementos tenham neles incutidos os parâmetros de sustentabilidade. Pode ser a partir dos ESG? Sim. Pode ser a partir dos ODS? Sim. E por que não interrelacionando os dois? É isso que vamos propor aqui. Assim, temos essas três letras. O ambiental se refere às práticas de uma empresa em relação à conservação do meio ambiente natural e sua atuação sobre temas como aquecimento global, emissão de gases poluentes, poluição do ar e da água, desmatamento, gestão de resíduos, eficiência energética, biodiversidade, escassez de água, entre outros. Percebam que aqui temos o meio ambiente natural em foco, mas que necessariamente se relaciona aos demais aspectos. Isso nos mostra que, apesar de serem didaticamente separados, são temas transversais e que tecnicamente precisam ser mensurados para, inclusive, medir os impactos às pessoas, que é o S, o social, e também de maneira que essa gestão, o G de governança, seja efetivo. Assim, passamos ao social, que diz respeito à responsabilidade social e ao impacto da empresa em prol da comunidade e sociedade. E aí estamos falando, claro, na reversão de impactos negativos em positivos. Traz como temas, por exemplo, o respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas, a proteção de dados e privacidade, a segurança no trabalho, salário justo, a diversidade na comunidade local, entre outros elementos. Percebemos aqui que não só dentro da organização laboral interna, mas a interação da empresa com os seus stakeholders, com as pessoas, é fundamental dentro desse eixo. E, por fim, temos a governança, que está relacionada às políticas, processos, estratégias e orientações de administração de uma empresa. E vou dar um exemplo. A conduta corporativa, a composição do conselho, das equipes de direção, das gerências, dos setores, departamentos que têm as suas chefias, a existência de canais de denúncia, as práticas anticorrupção, a transparência de dados, o respeito aos direitos dos consumidores, a qualidade dos produtos e serviços, a remuneração dos executivos buscando sempre a paridade, a equidade, entre outros elementos.
Percebemos aqui, portanto, que é a gestão das pessoas, das finanças e do cumprimento das leis. É isso que trata a governança. Vamos conhecer um pouco sobre alguns dados importantes das práticas de ESG para os negócios? Em pesquisa recente, a Bloomberg estima que a agenda ESG deve atrair 53 trilhões de dólares em investimentos em 2025. Ou seja, além de ser uma tendência, a adequação ao ESG passa a ser cada vez mais um pré-requisito de competitividade. E mais, é um pré-requisito para a obtenção de fundos, de investimentos, de atração de novos mercados. Também precisamos pensar que, de acordo com o Pacto Global da ONU, atuar de acordo com as normas ESG aumenta a competitividade no setor empresarial, seja no mercado interno ou no exterior. No mundo de hoje, em que as empresas são monitoradas de perto por seus diversos stakeholders ou grupos de interesse, tendo como principal deles aqui neste caso os clientes, o ESG é uma indicação de força, custos mais baixos, melhor reputação e maior resiliência em meio a incertezas e vulnerabilidades. Aqui eu destaco a palavra resiliência como algo que seja relacionado à capacidade de adaptação e também de manutenção de equilíbrio frente a fatores externos, por exemplo, a pandemia, por exemplo, a guerra no mundo. Aqui, a resiliência é um fator fundamental que é garantido por práticas sustentáveis. Também aí vai um recado para as pessoas que contratam com a administração pública no Brasil, o decreto número 7.746 de 2012, que regulamenta a lei de licitações, estabelece critérios e práticas sustentáveis que serão adotados nos editais para aquisição de bens e na contratação de serviços e obras. O artigo 4º, por exemplo, estabelece como critérios e práticas sustentáveis, entre outras, a maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra e o uso de inovações que reduzam a pressão sobre os recursos naturais. Um parênteses aqui, falo sobre a inovação em um dos nossos workshops. Convido a que você assista. E assim vamos perceber que é um exemplo apenas da vasta legislação brasileira sobre a sustentabilidade corporativa e, consequentemente, da aplicação dos índices ESG. Já temos aí uma série de menções à sustentabilidade corporativa na legislação do Brasil e principalmente de outros países, dentro dos programas de compliance, de integridade, na exigibilidade recente para as sociedades de capital aberto, das que vendem títulos. Ou seja, temos aí já um movimento iniciado em termos normativos que também corroboram e consolidam a importância das práticas de ESG para os negócios. Também temos, dentro dessas práticas, dessa importância, a lista aqui de alguns elementos que já são cientificamente comprovados por conta de pesquisas de opinião e de dados que vêm sendo coletados principalmente nos últimos 5 anos. Temos a redução dos custos operacionais e ganhos de produtividade, a fidelização de clientes que valorizam o consumo de produtos e serviços sustentáveis, a mitigação de possíveis riscos socioambientais, e aí, dentre eles, podemos listar problemas jurídicos, trabalhistas, fraudes ou sofrer ações por impactos ao meio ambiente,
o que traz impactos negativos internos e externos tremendos e que provocam, inclusive, uma desestabilidade em termos financeiros e de reputação. Redução de interferências regulatórias e legais, por uma questão muito simples: se a empresa está conforme com as questões legais e regulatórias, se segue e está atenta às exigências da lei, seja no Brasil, seja nos países com os quais atua, não há por que temer as interferências negativas regulatórias e legais. Pelo contrário, além disso, a melhoria na imagem e reputação para si e sua cadeia de valor. E quando falamos da cadeia de valor, vamos pensar em todos aqueles fornecedores, subcontratados, parceiros de negócios que estão aí fazendo parte do seu negócio. A cadeia de valor, precisamos ter uma linha de suprimento que também melhore as suas práticas. Temos que fazer uma corrente positiva de geração de valor conjunto, seja dentro dos fornecedores ou seja dentro de cada segmento de mercado. Temos aí a responsabilidade de envolver e engajar as nossas inter-relações. E assim, até ter a oportunidade de acessar novos nichos de mercados e desenvolver novos produtos. Aqui vamos falar principalmente nos jovens. As pessoas da geração millennials, enfim, elas estão mais antenadas, entre aspas, com as questões sustentáveis. E assim, portanto, há um nicho mais exigente e com a expectativa de não só consumir, mas também de fazer parte de mercados com propósito, mercados com práticas sustentáveis efetivamente desenvolvidas. E aí vocês podem conhecer mais sobre inovação nesse sentido dentro do Portal da Indústria. Agora vamos caminhar para a reta final desse workshop, já fazendo uma inter-relação direta entre os índices ESG e os ODS correspondentes. Começando pelos aspectos ambientais, de meio ambiente, que é a letra E, ou A em português. Temos relacionadas aqui algumas atividades dentro desse eixo, que têm como base a conservação do meio ambiente e a sua atuação sobre temas como aquecimento global, emissão de gases, poluição do ar e da água, desmatamento, gestão de resíduos, eficiência energética, biodiversidade, escassez de água e também a necessidade de relatórios e divulgações ambientais, que vai depender das aspirações ou do plano estratégico de cada empresa. Se, por exemplo, a empresa busca uma certificação ambiental, é fundamental reunir todas essas informações e práticas em relatórios que possam ser auditados com eficiência. Assim, dentro dessas atividades, temos como impactos positivos, externalidade positiva, evitar ou minimizar passivos ambientais. Além disso, reduzir custos e aumentar a lucratividade por meio de energia ou outras eficiências. Também reduzir os riscos regulatórios, judiciais e reputacionais, além de ser um indicador de uma empresa bem governada. Percebam que esses impactos positivos são fundamentais para a estabilidade do seu negócio. Ainda que, na prática, o seu negócio não tenha uma interferência direta em todos esses elementos relacionados ao meio ambiente natural, é fundamental que, se não há uma interferência direta, que você contribua para a mitigação ou solução de elementos, de empresas, de instituições que assim o façam.
podemos ajudar no financiamento de alguma iniciativa de reflorestamento, de preservação de espécies marinhas, há uma série de possibilidades de atuação, ainda que a sua atividade não tenha como foco o impacto no meio ambiente natural. Percebe que, ainda que não seja uma atuação direta, a responsabilidade é a mesma? Isso mostra o comprometimento do seu negócio, das instituições, para além do que é produzido e oferecido. E assim temos os ODS relacionados aos aspectos ambientais, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável. Essa relação direta principalmente está relacionada à produção de alimentos e os impactos disso na cadeia de valor, dentro da logística, da distribuição, do consumo, também evitando desperdício. Percebam que são elementos fundamentais na preservação ambiental. Temos também o ODS 6, água potável e saneamento, porque de fato, se não há saneamento, não há saúde pública. Se não há saneamento, não há preservação de mananciais, dos corpos hídricos, o que vai impactar diretamente na vida das pessoas. E se você tem uma atividade industrial que provoca a emissão de poluentes líquidos, também é fundamental ter isso em conta. O que repercute, logicamente, e diretamente no ODS 13, já passando para ele, na ação contra a mudança global do clima. E também que tem uma repercussão direta em termos de eficiência energética. Quanto mais limpa a energia, menos poluente ela é. E assim, precisamos buscar a transformação dos processos internos, com um investimento que tenha um retorno garantido em termos econômicos, sociais e ambientais, em eficiência energética, por exemplo, e que contribui para o entorno e a construção de comunidades e cidades sustentáveis, o ODS 11. Aí, todo esse comprometimento e responsabilidade diz respeito ao ODS 12, produção e consumo responsáveis. Também devemos considerar, como eu já disse antes, ainda que não diretamente, os aspectos eminentemente naturais, como a vida na água ou a vida terrestre. E eu digo isso porque não necessariamente a tua atuação, o teu negócio, tenha uma influência direta na vida marinha. Mas, de fato, quando você administra os seus influentes de maneira eficiente, você contribui com o ODS 14. E quando você se filia a uma rede de colaboração de preservação de ecossistemas terrestres, você contribui com o ODS 15. Então, percebam que tudo, mais uma vez, depende de iniciativa e visão de negócio. Quais são os impactos que você quer deixar para as pessoas e para o planeta? Como você quer que o seu negócio seja reconhecido? Essas são as perguntas-chave. Passamos agora aos aspectos sociais da sigla ESG e os seus respectivos ODSs. Quero fazer um parênteses que eu não fiz no anterior, de que essa é uma sugestão de interrelação direta, mas lembrando sempre que os ODS são transversais, um impacta no outro direta ou indiretamente falando, ou seja, o importante é ter uma visão mais holística possível. E aí, voltando aqui para os aspectos sociais, temos a responsabilidade social e atuação em prol dos colaboradores e da sociedade. Percebam, atores internos e externos, envolver as pessoas e cuidar delas. E aí temos a diversidade sendo respeitada e a liberdade, consequentemente, de crença sexual, de credo, o respeito às diferentes nacionalidades e a inclusão dessas pessoas. A saúde e a segurança dentro do ambiente de trabalho
as próprias relações de trabalho de maneira a estabelecer um meio ambiente natural e laboral saudáveis, o respeito aos direitos humanos básicos, começando pela igualdade, depois os direitos sociais, a liberdade, o acesso à saúde, a questões dignas de trabalho. Precisamos pensar também na integridade do produto em termos de segurança, não só para as pessoas que trabalham no seu desenvolvimento, mas também naqueles que vão receber e consumir aquele produto. Vamos pensar também no relacionamento com a comunidade, a filantropia corporativa, ou seja, as áreas de responsabilidade social corporativa como fundamentais nas externalidades, ou impactos positivos às comunidades. E mais uma vez, há em muitas ocasiões a obrigatoriedade, a necessidade de elaboração de relatórios e de divulgações nos aspectos sociais, da mesma forma que é feito nos aspectos ambientais. E assim temos como impactos positivos, externalidades positivas, portanto, a produtividade e melhoria da imagem da empresa, além de reduzir mudanças que geram insegurança e instabilidade e reduzir também o absenteísmo, que significa as ausências, seja por enfermidade, por condições físicas ou emocionais. Evitar baixas ou licenças, manter um ambiente sadio para que as pessoas possam produzir, envolvidas, engajadas. Também as novas ideias e inovação, além de reduzir o potencial de conflito e risco de reputação, expandir as vendas com base na segurança do produto, fundamental porque um produto que não tem o seu devido acompanhamento e controle de qualidade pode simplesmente acabar com a reputação de uma empresa. E percebam que aí estabelecer canais muito abertos e eficientes de comunicação com os clientes, canais de reclamação, de denúncias, é fundamental para medir essas seguranças. E, além disso, proteger as licenças para operar. Percebam que aqui há uma série de atividades a serem desenvolvidas que dizem respeito ao eixo social do ESG e que tem relação direta, primeiro, com todos os ODS relacionados às pessoas, do ODS 1 ao ODS 5, direta ou indiretamente falando, e eu destaco aqui os ODS 3, 4 e 5, quando falamos em meio ambiente laboral sadio, quando formamos e capacitamos os nossos stakeholders, começando de dentro dos colaboradores, em questões de sustentabilidade, para a conscientização da importância e do respeito aos direitos humanos, por exemplo, o que vai refletir positivamente nas políticas de igualdade das empresas e que vai trazer uma sensação de bem-estar, de meio ambiente sadio, que é fundamental para a construção de um trabalho decente, que vai fazer com que as pessoas sejam mais produtivas e estejam mais satisfeitas. Isso também potencializa a indústria, a inovação, o desenvolvimento de infraestruturas e de espaços mais sustentáveis, promove a redução das desigualdades, também está alinhada, finalmente, aos ODS 11 e 12, porque afinal estamos a falar aqui essencialmente nas pessoas e no cuidado com que oferecemos a essas pessoas dentro de toda uma cadeia de valor e de uma cadeia produtiva que precisa ser holística e que precisa também cuidar, seja em logística
eficiente para os impactos mais positivos em termos de economia circular, seja também na manutenção da qualidade. Chegamos finalmente à governança e seus ODSs correspondentes. Temos aqui, dentro da parte de gestão, as políticas, processos, estratégias e orientações de administração de uma empresa em termos de remuneração, buscando a equidade, da responsabilidade do conselho de administração e das juntas diretivas, dos cargos de direção e chefia, dos direitos dos acionistas, a transparência de dados, o compliance, ou seja, o cumprimento estrito das normas legais, e também a necessidade de relatórios e divulgações de governança, principalmente nos aspectos fiscais e também nos incentivos, ajudas, fomentos, tanto recebidos quanto atribuídos aos negócios, em que você pode fazer. E aí temos como impactos positivos ou externalidades positivas um alinhamento dos interesses dos acionistas e da administração. Logicamente, além do lucro, queremos ter reputação, credibilidade e estabilidade. Além disso, garantir que as políticas sejam seguidas, proporcionando um ambiente de negócios ético e transparente, começando por código de ética e conduta, não só interno, mas também para fornecedores, por exemplo. Ajudar questões de gestão a serem incorporadas à execução de projetos, ou seja, capacitar as pessoas envolvidas em práticas de sustentabilidade a que elas tenham uma visão de gestão do negócio, a que elas se sintam pertencentes e que contribuam diretamente no êxito dessas práticas. Além disso, claro, evitar que surpresas financeiras negativas aconteçam. Isso faz parte da grande estratégia de sustentabilidade financeira de uma empresa, que precisa prever o mínimo e conseguir gerar o mínimo de riscos possíveis. E assim, falando em risco, também reduzir os riscos de reputação. Está relacionado diretamente aos ODS 8, 9, que já foram mencionados antes, mas faço aqui um destaque ao ODS 16 e 17. 16 porque as instituições eficazes são todas elas. Isso não está restrito aos governos, à administração pública. Uma boa governança significa uma instituição eficaz para si e para a sociedade, que garante a justiça e a paz nas relações humanas. E, finalmente, as parcerias e meios de implementação significa envolver e engajar todos os stakeholders nesse mesmo propósito, sendo muito rígido no controle e acompanhamento das medidas desses stakeholders, de maneira que também sejam lícitas, transparentes e éticas. E assim estamos caminhando para o final do nosso workshop 4, que faz esse alinhamento. Logicamente, aqui temos uma pincelada, entre aspas, de tudo que pode ser realizado, por isso que nos colocamos à disposição, dentro desse festival que é um movimento que visa levar até você uma inspiração para a ação. Afinal de contas, podemos sim desenvolver esses 5 P's para o desenvolvimento sustentável. Eu sou a professora Laura Magalhães, agradeço muito a audiência, a assistência de todos e todas. Espero que tenhamos a oportunidade de estarmos juntos em breve. Obrigada.